A falsificação de cédulas de dinheiro está cada vez mais sofisticada. A Polícia Federal fechou, somente no último mês, 2 laboratórios no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Nos locais, os criminosos produziam as notas e distribuíam pela internet para todo o país. Este material foi apreendido em um dos laboratórios encontrados pela Polícia Federal no Rio Grande do Sul. No local havia cédulas prontas, impressoras utilizadas na produção do dinheiro e materiais como tintas e papel. Os suspeitos eram detalhistas até com itens de segurança, utilizados para diferenciar cédulas verdadeiras das falsas. A Polícia Federal apurou que os investigados teriam colocado no mercado mais de 28 mil cédulas falsas, total de R$ 2 milhões. 2 pessoas foram presas. Cada vez que um laboratório desse, por exemplo, esse laboratório que a gente mencionou hoje, colocava entre 4 e 10 mil cédulas por mês no mercado. Várias delas foram apreendidas, retidas no comércio, nos bancos e pela polícia, mas várias delas estão circulando, porque elas passavam em vários testes de segurança. Também no mês passado, a Polícia Federal fechou um laboratório e prendeu 3 suspeitos de falsificação de cédulas em Araçatuba e Birigui, no interior de São Paulo. Mais de 77 mil notas falsas de 10, 20, 50 e 100 reais foram apreendidas. O dinheiro era enviado pelos Correios. Há ainda a suspeita de que os criminosos falsificariam dólares. Nos 2 casos, em São Paulo e no Rio Grande do Sul, os suspeitos vão responder pelos crimes de moeda falsa e organização criminosa. A pena para falsificação de dinheiro pode chegar a 12 anos de prisão. E fico alerta, é sempre importante observar os itens de segurança das cédulas, como a marca d'água. Tentar passar o dinheiro sabendo que ele é falso também é crime. A pena é de até 2 anos de prisão. E para detalhar o assunto, eu converso agora com o advogado Carlos Gade Gomes. Seja bem-vindo ao Jornal da Justiça. Boa tarde, doutor Carlos. Boa tarde, Rafaela. Tudo bem? Tudo jóia. Nós acompanhamos agora na reportagem, né? E até me chamou a atenção que é uma produção bem artesanal da fabricação de dinheiro, né? Mas traz um impacto enorme a toda a sociedade, né? Foram 28 mil cédulas que estavam em circulação com essas quadrilhas. Bom, na prática, esse é um crime comum? Olha, infelizmente, esse crime é muito mais comum do que a gente pensa. Só que são quadrilhas muito bem organizadas, com alta tecnologia para fabricar muitas vezes com alta tecnologia para fabricar essas notas. E eles conseguem se esquivar da polícia e da justiça aí por muito tempo, infelizmente. Bom, Gabriel citou agora na reportagem que a pena pode chegar a 12 anos de prisão, né? Combinado com outras qualificadoras, como é que funciona isso? Olha, o Código Penal prevê qualificadoras para esse crime. A principal qualificadora dela, que pode levar até 15 anos de prisão, é se o funcionário público ou diretor de banco que tenha por função emitir essas moedas, se ele participar do crime de falsificação, a pena dele pode ser agravada até 15 anos de prisão. As outras qualificadoras são inerentes ao próprio tipo penal e essa pena pode ser majorada ainda se ficar comprovada a participação na organização criminosa. As penas são baixas na avaliação do senhor, inibe os criminosos que praticam esse tipo de crime? Olha, na verdade, as penas são bem altas. O mínimo para esse tipo são 3 anos de prisão, podendo chegar aí até os 15 anos. Mas esses 3 anos, o cidadão ele acaba preso mesmo ou pode converter a prisão ali em cestas básicas ou outras medidas? Olha, vai depender muito do juiz da execução, do juiz que der a pena. 3 anos, o Código Penal e o Código de Processo Penal, ele permite que você fique em regime aberto. A partir de 4 anos já é o regime semiaberto, só fica em regime fechado mesmo, encarcerado, quando a pena for acima dos 8 anos. Bom, claro que cada caso é um caso, né? Mas quem está acompanhando essa reportagem se pergunta se eu pego uma cédula, não sei identificar, porque os criminosos são audaciosos e detalhistas, né? Se a pessoa pega sem saber, passa adiante essa cédula, pode ser penalizado também? Se você receber essa cédula de boa-fé sem saber que ela é falsa e repassar adiante, você não incorre em crime nenhum. Agora, você recebe essa cédula de boa-fé, sabe posteriormente da falsidade, e mesmo assim você coloca esse dinheiro em circulação, você pode estar
sujeito aí a uma punição de 6 meses a 2 anos de detenção. Então, por isso que é importante, então, se o cidadão perceber qualquer coisa diferente, ele procurar os órgãos competentes para delatar, ainda que seja uma possível desconfiança. Exatamente. O Banco Central, ele orienta para quem receber uma cédula falsa ou desconfiar que essa cédula seja falsa, encaminhar essa cédula aos bancos oficiais do governo para que o banco possa proceder à averiguação da falsidade ou não dessa cédula e, se ficar constatado que essa cédula for falsa, será encaminhada para a destruição. Nesse caso, os falsários, eles utilizavam correios e até internet para venda. Todos os atores envolvidos nessa operação também são responsabilizados de alguma forma, doutor Carlos? Sim, eles podem incorrer aí no crime de organização criminosa. Agora, o curioso é que aquele caso George Floyd nos Estados Unidos, ele estava tentando passar ali uma nota falsa, né? Tem eu lembrei agora, fiz essa conexão, porque o caso chamou muita atenção e ele estava ali trocando, tentando usar essa nota. A pessoa que não sabe, então, não é penalizada. Quem sabe e desconfia, como identificar que essa nota é falsa? O senhor tem algumas dicas para quem acompanha agora a reportagem? Sim, as cédulas de reais produzidas pelo Banco Central, ela tem diversos sinais identificadores. Ela possui marca d'água. Se você olhar ela contra a luz, você vai ver que tem vários sinais identificadores, como um quebra-cabeça, tem os números menores, tem uma faixa de segurança no meio da cédula. Você pode fazer isso olhando contra a luz, botando numa luz infravermelha, ou até mesmo existem à venda no mercado canetas especiais que podem identificar. Você riscando a caneta, se ficar a marca, é porque a cédula é falsa, se não, a cédula é verdadeira. Olha aí, com essas dicas nós terminamos a entrevista. Agradeço muitíssimo mais uma vez a participação do Dr. Carlos Gade. Muito obrigada, boa tarde para o senhor. Obrigado, boa tarde.